Atenção para esse tema que eu acho de uma relevância e de uma importância gigantesca. Para vocês não pensarem que eu estou falando groselha, falando coisa errada aqui, põe na tela do canal do YouTube um print de um material que está no YouTube da Rádio Itatiaia, que é a principal rádio lá de Minas Gerais. Qual o tamanho do prejuízo para o América com a saída do Benítez? Não sou eu que estou dizendo isso. É a Rádio Itatiaia. Você está vendo aí na tela do canal do YouTube, Itatiaia Esporte. Qual o tamanho do prejuízo para o América com a saída do Benítez? O povo lá está desesperado. O povo lá está perdendo cabelo por conta da saída do meio-campista argentino. Pela qualidade, pela capacidade, pelo histórico. Enfim, diante disso, a pergunta desse bloco é a seguinte. O Benítez é o melhor jogador tecnicamente do futebol goiano? O Benítez é o principal jogador tecnicamente falando hoje aqui do nosso futebol? Vila Nova, Goiás, Atlético? Sim ou não? Começa por você, craque Danilo Dias. É ou não é? Thiago, analisando o que o Benítez já mostrou no futebol, sim, sem sombra de dúvida, jogador perfil Série A, jogou em grandes clubes do nosso país, prova disso, passagem por São Paulo, por Vasco, um jogador vitorioso, um jogador que assiste bem, tem as pré-assistências também, participa do jogo, conhecedor da posição que ocupa, mas só que o Benítez, nós estamos falando também de um jogador que se lesiona bastante. Só que eu defendi a todo momento a contratação de um jogador com esse perfil, se fosse uma oportunidade de mercado, e como foi. E prova disso também que os torcedores, quando saía a escalação do América, principalmente contra o Remo, que o América jogou e ele não estava titular, nos outros jogos em que o América teve o confronto diante do Avaí também, que perde 3-0, quando saía a escalação, o torcedor já questionava, poxa, por que o Benítez não está titular? Por que o treinador não coloca o Benítez? Então, era um desejo do torcedor americano que o Benítez jogasse. Mesmo estando à disposição, então ele tem que jogar. Ele é um jogador que tem um perfume no meio-campo diferente, um jogador tecnicamente evoluído. E é bom você trabalhar com um jogador inteligente, que tem a técnica, que a bola tem um trato diferente. O Shailon, num bom momento em 2024, é esse o jogador também, que tem aquele trato, um carinho, um apreço pela bola. O passe dele entra com uma certa qualidade. Prova que o Luiz Fernando fez 11 gols no Goiano, mais 9 na Série B de 2023, e aí por aí vai. O Benítez vem para jogar com a camisa do Goiás, vai entrar no momento ascendente do clube, vai ser potencializado por um bom treinador, vai enfrentar vai encontrar um meio-campo que está ganhando corpo cada vez mais, um meio-campo que se calhar que precisa desse jogador que traz um lado pensante, visto que o Juninho, o Gava e o Marcão têm algumas características que se assemelham. Então eu vejo que foi uma grande e grata contratação. Já falei e vou repetir, se o Benítez jogar 30%, não estou pedindo os 32 jogos que tem ainda pelo Goiás. Se ele jogar uma média de 12 a 10, 15 jogos para mim e render o que nós estamos esperando, ele vai agregar muito valor a esse Goiás Esporte Clube e certamente vai ser sim um dos jogadores mais evoluídos tecnicamente falando do futebol goiano. 12h52, debate das eras, oferecimento Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Realiza Construtora, você sonha, a gente realiza. Tecar, toda a linha Honda HRV com bônus de R$10 mil no seu usado ou taxa zero em 24 vezes. Emplacamento de graça. Vá de Honda com a Tecar. Lojas do Jardim Goiás, Santa Genoveva e também na cidade de Anápolis. Come quieto sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade. Centro-Oeste Express de Goiás para todo o Brasil. Uma transportadora 100% goiana. E Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa por aqui. 62-32-39-9600. Deixa o seu like, gente. Vai deixando o teu like aí. Lucas Cruvinel. Ex-jogador, o América não iria reforçar um concorrente. Lucas, não foi questão do América reforçar um concorrente. A questão é que o Goiás foi lá, foi esperto em Eck. Faz um embate com os torcedores do América. Eck. O povo do América queria a permanência dele, gente. Queria mesmo. Essa é a dificuldade que nós goianos temos. Quando as nossas equipes fazem uma grande contratação, a gente procura 1 milhão de explicações. 1 milhão. Gente, o Goiás foi eficiente, foi competente, foi lá e contratou. E costuma só pontuar o lado negativo do cara, né? E as coisas boas que ele já fez no futebol. E outra coisa, muita gente fala assim, Matheus Jean Lopes, amigo ligado. Ah, mas ele machuca muito. Ô amigo, ô cabeção, ô cabeça, pelo amor de Deus, presta atenção. Senta aqui comigo, meu filho. Ajuda o papai, Thiago Menezes. Senta aqui no colinho do papai aqui. Vamos conversar de futebol. Se o Benítez não machucasse, ele não estaria no Goiás, não. Exato. Talvez poderia estar no Goiás, mas na Série A. São Paulo ainda. Ele não estaria no Vila, ele não estaria no Atlético, ele não estaria no Atlético Paranaense jogando Série B, ele não estaria... Fala outro time grande aí da Série B também, me ajuda aí. Quem mais? Paranaense? O Avaí,
Ele estaria na Série A, meu filho, porque o Benítez é muito acima da média, ele é jogador diferente, que não tem mais no futebol atual. Matheus, responda pra mim, nos meus olhos aqui, Matheus, tecnicamente falando, o Benítez é o melhor jogador que nós temos nesse momento aqui no futebol de Goiás, no futebol da capital? A gente tem que analisar o currículo, né? Porque, como eu falei, ele não entrou em campo ainda, ele não apresentou absolutamente nada dentro de campo. Se a gente for analisar o currículo de camisa 10, sem dúvida alguma, ele está na frente. Eu acredito muito que o Benítez ele vai dar muito resultado para o Goiás. A situação é que eu tenho cautela neste primeiro momento. Eu não quero passar para o torcedor uma super confiança em um jogador e depois ele entrar em campo e lesionar, depois ele entrar em campo e ser um Regis da vida. Mas aí não é culpa sua. Não, mas eu quero esperar. Eu quero ver a evolução dele, né? Eu venho cobrando a evolução do Goiás gradualmente a cada rodada. E a cada rodada o Goiás vem evoluindo. E é a mesma situação do Benítez. A gente conhece muito bem a forma do Wagner Mancini trabalhar. O Benítez ele não vai chegar já como titular. Vai ser um tempo, vai ser um trabalho bem feito para a transição ela acontecer com responsabilidade. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês. A gente tem que analisar as situações nos pequenos detalhes. Qual que foi o meia do Goiás, gente, no jogo? Eu esqueci o nome dele. O Gava. O Gava, na coletiva dele de pós-jogo, sabe o que ele falou? Ele falou assim, eu sou o segundo volante. E por que ele falou isso? Porque ele sabe que o Benítez, ele vai conquistar a vaga no setor de meio campo, como camisa 10. E o Gava, ele não quer sair. E o Gava tá muito bem, o Gava fez o gol. Então, assim, eu não quero supervalorizar o Benítez. Eu quero supervalorizar o elenco do Goiás que tem dado resultado. O Benítez, ele não vai ser a salvação do Goiás. Porque a salvação do Goiás, ela já está em campo. Ela já está jogando. Os jogadores já estão jogando, já estão dando resultado. O Goiás não está no sufoco. O Goiás não está no desespero de um camisa 10. Então a expectativa que eu tenho do Benítez é um jogador que vai dar uma dinâmica diferente dentro de campo. Mas dentro daquilo que o Goiás já está jogando, já está sendo suficiente. Arregou. Matheus arregou. O cara é inteligente. Mudou completamente o comentário dele. É inteligente. Tem que respeitar um cara desse. Sentou aí? Sentou no colinho do Thiago. Sentou no colinho do papai. Sentou, mudou. Eu sou cara, o Jean Lopes da perfeito o seu comentário. É isso mesmo. E bacana quando o Matheus fala, o Goiás não está desesperado atrás de um camisa 10. É claro que o Goiás precisa de uma referência. Mas o que é mais fácil? O Benítez entrar num time que tá vencendo, que tá jogando bem? Ou o Benítez de fato ser o salvador da pátria? Ah, tá tudo errado. Não, gente. O Benítez ele vai se integrar a um time que lidera o Campeonato Brasileiro aí. Então a situação dele fica muito mais fácil, até para que ele tenha uma tranquilidade, né? Um trabalho gradativo. Ô Jean, só tá faltando você, mas antes eu falo aqui da Sim Digital, porque o Futebol 2025 começou, e só na Sim Digital você tem 500 MB de net, mais futebol Premier por apenas R$ 119,90 ao mês. Fanático sim, futebol o ano todo, por um preço simplesmente ridículo. Shopping do escritório móvel na sua medida. Window Blue exige original, recusa imitações. Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango é Super Frango. E Casarão Goiano, a comida caseira mais gostosa do Brasil. BR 060 em Cesarina. Venha experimentar o sabor de um Casarão Goiano. 12h58, faltando menos de 30 likes, gente. Sapeca like no canal do YouTube, mais 2 minutinhos de programa, tá? Menos de 30 likes pra gente bater a nossa meta. Vai deixando o teu like aí. O Gé Lopes, Benítez, ele é, nesse momento, não vou utilizar aqui o termo disparado, pra mim mas ele é, nesse momento, o principal jogador, tecnicamente falando, do futebol goiano? O Benítez? Hã? Talvez da Série B inteira, tecnicamente falando. Talvez da Série B inteira. Eu teria que lembrar dos outros jogadores, mas de cabeça, sim, seria tecnicamente o melhor jogador Joga da Série mais B. do que o Luiz do Atlético? O Benítez... Oi? Ele joga mais que o Luiz Fernando do Atlético Paranaense? Tecnicamente não tem nem comparação, ele é muito superior ao Ele joga mais que o Zapelli, meio-campista do Furacão? São posições diferentes, né? Não, mas o Zapelli não. O Zapelli não, o Zapelli é meia também. O Zapelli é craque. Não, eu falo o Luiz Fernando, tá. Luiz Fernando. Cuidado, Entendi. cara, Tá? o Luiz é bom, meu. Veja bem, o torcedor do Goiás vai se lembrar do Benítez, ele já fez gol, inclusive, na Serrinha, pela Copa do Brasil, Vasco da Gama e Goiás em 2020, 2-1 para o Vasco, gol do Benítez. Aí eles foram para a disputa de pênaltis e o Vasco se classificou. E o Benítez não jogou só no Vasco e São Paulo grandes, não. Ele jogou no Grêmio também, né? São 3 times hipercampeões que o Benítez passou. Tecnicamente é um jogador fantástico.
Eu colocaria ele no lugar do Marcão, traria o Juninho para o primeiro volante. Ele pode também entrar no lugar do Ayrton Matheus, fazer um quarto homem caindo ali pelo lado esquerdo. Ou seja, as condições táticas do treinador Wagner Mancini vão aumentar muito e quem tem a ganhar com isso é o Goiás, que se torna cada vez mais forte.